Ótima manhã e ótima tarde a todos. Muito bom estar aqui em mais um bate-papo. Hoje uma conversa muito engrandecedora. Nós vamos trazer uma sabedoria muito importante para os dias atuais. E esses bate-papos nós vamos fazer eles frequentemente. Então toda semana nós estaremos unidos aí a vocês com bastante informação. É uma honra para mim poder estar aqui hoje. Este material ficará disponível para todos, aberto na nossa página no YouTube. Muito gratificante, né? Entender que hoje nós estamos num momento novo, né? Passamos o carnaval, então todas as energias se voltam para uma continuidade. Consequentemente, os nossos campos vibratórios acabam ficando um pouco ainda mexidos devido a essa carga energética, né, de começo de ano, de mudança, de cinturão de fótons. E hoje nós vamos abrir um novo bloco, né, conexões diretas com os mestres mais próximos. Quando a gente diz, na verdade, todos estão próximos de nós, né, mas dentro desta reverberação ancestral, nós temos ótimos mentores e ótimos mestres que nos sustentam, que estão sempre à disposição para nos posicionar, para nos proteger, para nos limpar. E hoje vamos trazer o Pai Bento Pretinho, que é um mestre que trabalha na linhagem dos pretos velhos. E eu vou deixar, né? Vamos conectar já com ele. Antes eu gostaria de pedir para todos se conectarem, entrarem em conexão com o seu anjo da guarda, entendendo que esta conexão é individual. Toda conexão ela deve ser individual. Cuidado com as conexões que estabelecem ligações, né, com grupos. Tomem muito cuidado, né? Então, solicitando para vocês agora, neste momento, silenciarem. Permitir que o respeito seu com você mesmo, venha de uma forma íntegra. Aceite quem você é. Organize seus pensamentos. Entre em conexão com seus mestres, com seus mentores. Solicite, então, é assim, ó, o ancoramento que a gente faz, são várias formas, né? Mas quando a gente fala de conexão, nós chamamos de ancoramento. Então, eu ancoro neste momento os meus mestres, mentores e guias. Solicito ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, que esteja ao nosso lado, nos dando sustentação, equilíbrio. Peço para que os meus guardiões me protejam, retirem as energias invasoras, que este trabalho possa ser realizado da forma correta de conexão, com a verdade, a luz, que a luz esteja sempre à frente de todos os nossos momentos de vida. Eu peço agora a proteção do meu anjo da guarda. Peço para que todos que estejam assistindo esta aula aberta sejam protegidos. Tenham seus mestres conectados à sua essência. Eita, eita, filha, eita. Ei, que maravilha! Muito bom poder estar aqui com vocês hoje, filho. Preto está muito feliz desta oportunidade que foi dada. Essa oportunidade foi dada para nós poder estar aqui, compartilhar com vocês, né? Compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, filho? Conhecimento que não faz mal para ninguém. Conhecimento que é importante para todo mundo botar nas suas andanças de vida, né? Para que a vida possa se ressignificar. É uma honra para mim poder estar aqui. Eu tô com esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui, ele permite que eu veja o rostinho de vocês, né? Que estão aqui com a gente.
né? Se vocês quiserem abrir os microfones aí, os microfones não, né? A câmera, para poder ver o rostinho. Olha aí o povo. Ô, moço, olha quanta gente bonita. Ai, que maravilha, gente. Estou muito grato. Fala, filho. O que foi aqui, filho? Pera. Foi? Foi. Muito bom poder estar com todo o povo aqui, né, nesse bate-papo. Nós vamos ter vários bate-papos, porque nós temos muita informação para compartilhar. Informação que foi pedida para a gente trazer para vocês, né? Eu vou abrir para pergunta, para conversar, viu? Porque a ideia aqui não é a gente ficar falando uma coisa só, não. A gente quer trocar ideia com vocês, quer tirar dúvida, né? O moço até separou para mim já aqui um negócio que eu ponho na orelha aqui, ó. Mas é que eu fico ouvindo minha voz, então não dá para pôr agora. Então eu vou colocar na hora que eu for abrir para pergunta, né? É muito importante entender o seguinte, senhores. Eu vou primeiro acender aqui essa firmezinha, né? Uma firmezinha de proteção para vocês, pedir para que Nossa Senhora e o Mestre Jesus agora, nesse momento, estejam aqui. Eu invoco agora a força de Jesus. E peço que seja feita no poder da cruz a limpeza e a proteção de todos vocês que estão nos assistindo. Você que não está assistindo ao vivo, não tem problema, porque a energia vai chegar, né? Então agora a gente vai fazendo aqui o campo de proteção. E eu peço para vocês que estão assistindo nós agora aqui, ó, sim, sinta a porrada da energia limpando agora o campo. Eu vou rezar um Pai Nosso, se quiser rezar um Pai Nosso na mente aí, pode rezar. É Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eita, arrepio bom, hein, povo? Sentiram, né? Sentiram? Comentem aí nos comentários, né? Que tem que falar, mandar os textinhos lá, né? Olha só, gente. A gente vai estar encontrando vocês sempre, né? Vamos ter toda semana bate-papo com vários mestres. Mestre que trabalha na hierarquia de Aruanda, né? Comando Aruanda. Esse povo ancestral, né? Quando a gente fala de povo ancestral, a gente está falando daquele que passou pelo ciclo encarnatório, né? Então, ancestralidade. A gente não está aqui para falar nada daquelas coisas complexas que os moços dão na aula, não. Que é complexo, mas fica simples, né? Não vamos entrar nesse ponto, eu quero prosear simples, né? Não vou falar de mônada, não vou falar de DNA familiar, não vou falar de DNA ancestral terra, não é o foco hoje falar de linhagem monádica, né? Ancestralidade, que também envolve isso, né? A gente está aqui para prosear simples. Então é assim, ancestralidade. Ancestral tem ciclo reencarnatório. Ancestral viveu vida passada. Ancestral está que nem nós aqui que estamos encarnados e desencarnados, né? Tem o povo encarnado, tem o povo desencarnado. Todos esses estão passando por um processo de evolução. Então, a partir do momento que você está encarnado, o seu processo de evolução é um. Quando você desencarna, o seu processo de evolução é outro. Mas você continua passando pelo processo de evolução. Porque nós estamos aqui na Terra para poder evoluir, né? Evoluir a nossa consciência, evoluir os nossos atos de fé, de amor, de verdade, aumentar o nosso, como diz o moço, gradiente cognitivo, né? A nossa forma de lidar com o mundo, a nossa forma de poder resolver as coisas de forma mais fácil, né? E quando o ser humano encarna, filho, ele está aqui lutando por uma batalha, fazendo uma escolha. São muitas escolhas o tempo todo feitas. Só que o problema é que a bateria de escolha dos outros entra na cabeça de vocês. E quando a bateria do outro entra dentro da escolha de vocês, vocês não vão mais conseguir trabalhar a livre escolha. Porque vocês acabam perdendo-se dentro dessa estrada, desta malha de energia que está em torno de tu. Você acaba não conseguindo ter percepções claras. Você fica, vamos pensar assim, sujo. É aí que surge as conexões multidimensionais, né?
É daí que vem uma história longa de conexão religiosa. Porque você precisa ter um fundamento de se colocar no seu lugar, no silêncio. E para poder chegar nesse momento do silêncio, você precisa estar com você. Só que, como eu disse agora, vocês estão sendo bombardeados o tempo todo por muita questão dos outros. Então é a política, é o governo, é os médicos, é a internet, é a mídia social, né? É a família, é os amigos, é a namorada, é o marido, é a esposa. Então vocês estão todos sendo bombardeados com essas questões. E essas questões, elas fazem com que vocês acabem, às vezes, não conseguindo lidar com o que precisa ser lidado, que é com tu. Gente, está na hora de vocês conseguirem trabalhar com a conexão que vocês vieram para fazer, que é o amor. Não estou sendo político falando de amor, não é amor, um amor floreado, não. É o amor verdadeiro, aquele amor que você realmente sabe que você sente por você. Mas aí tudo fica confuso. E esse tipo de confusão, ele acontece porque você fica pensando muita coisa. Então o seu cérebro físico, né? Ele está toda hora trabalhando, está trabalhando, está sonhando, sonha milhares de possibilidades, pensa tudo ali, ó. Tá tudo ali em cima, pensando. Só que o que é a verdade? Qual que é o pé no chão? Hoje não dá mais para você não entender o que é chakra. Hoje não dá mais para você não entender o que é corpo energético. A gente não está falando aqui, esse não é um curso nosso de desenvolvimento mediúnico, né? Não é um curso de terapeuta. É o básico, aqui é um bate-papo para prosear, para tirar dúvida. Então, assim, você tem que entender que seu corpo não é só o físico. Você tem que entender que quando você gera um gatilho de pensamento, quando tu pensa uma inverdade, não é uma verdade. Então, quando você está aqui falando com uma pessoa, e aí você conversa com a pessoa, e a pessoa você mente para a pessoa, mas falando uma verdade, que não é uma verdade para tu, você já não está indo a favor da sua conexão verdadeira. E aí você está criando um lastro energético que faz com que essas energias de fora entrem. E aí você entra num colapso, que faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Fora as que você recebe, porque são muitas. Então entender que você tem que ter um caminho reto. Não é que a gente está falando aqui que vocês têm que ser a ficar ajoelhando o tempo todo. Ajoelhar faz bem, porque ajoelhar é um ato de fé, é um ato de entrega. É que nem você fechar os olhos. Vocês fecham os olhos para dormir. Então, se você for fazer uma meditação e tu fechar os olhos, vocês vão conseguir fazer com que a energia do seu corpo energético se estabilize. Então perceba, um ato de fechar os olhos te reverbera essa paz? Imagina uma mentira. A mentira te complexa. Então vocês precisam entender que neste momento do planeta Terra, uma série de raças alienígenas estão nos ajudando. Porque todo mundo é alienígena. Aí o povo vai falar que nós estamos piruta. Não! Todo mundo que está aqui no planeta veio de outro planeta. Só que dentro dessa história que eu estava falando agora de ancestralidade, né, de história de vidas e de criações, de sustentações, de ideologias e de escolas iniciáticas, vocês acabaram sendo conduzidos por uma forma ou outra de conexão, que para uns faz bem, para outros não. Não estamos aqui para falar também o bom e o mal dessas coisas hoje, né? Vamos um dia bater um papo sobre religião. Mas vocês precisam entender que não dá mais para ficar brincando com você. Você tem que ter o amor próprio. Esse amor próprio você só consegue se você botar os pés no chão. Sair do mundo da ilusão. Né? Quando a gente começa a falar desses vortes de energia, né? Que são os chakras, né? Os chakras superiores são esses. E os chakras inferiores são esses.
Quando você fica muito no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos, dos pensadores, vai tudo lá para cima. E aí você começa a sair da base de sustentação do chão. Quando você começa a sair da base de sustentação do chão, você desorganiza. É óbvio que a gente não está aqui falando dos acessos dos chakras superiores de conexão para estabelecer um ato de conexão. Não. Estou falando simples. Então, pensou muito, está muito no plano do sonho, não está criando, não está fazendo, está criando 15 projetos. Tu cria 15 projetos. E aí nenhum dos 15 projetos anda porque você só criou no papel. Tudo é maravilhoso. Mas você não está colocando o pezinho no chão. E o problema é que você não consegue identificar que você está lá em cima. É aí que funcionam as terapias, né? É aí que as técnicas, os processos, o ato das conexões religiosas, os atos da multidimensionalidade, começa a fazer parte. É que nem um médico que tu tem que procurar para poder resolver um problema, né? E aí, quando você consegue fincar o pé no chão, se equilibrar e falar, nossa, eu sou eu agora, você consegue perceber que dos 15, 18 projetos que tu criou, 2. Eu vou focar em 2. Eu vou focar em 1. E aí tu vai lá, tu vai pegar o projeto, segurar na tua mão, arrumar esse projeto e fazer o projeto acontecer. Pronto. Olha como é material e como que é fincado na terra. Vocês estão, filho, com muita energia. Então, esse negócio aí que o moço fala, né, do cinturão de fóton, dessa mudança planetária, que o planeta está girando no outro lugar, isso é verdade. Por quê? Porque as pessoas estão dentro dessa reverberação energética. Então, hoje é tudo mais rápido. Ou você acha que é só seu computador que está mais rápido, ou só seu aparelho celular, ou só o seu trabalho, ou só o dia. Não! Está tudo muito acelerado. Então, o amor é muito grande, a tristeza é muito grande. Tá todo mundo não, mas muita gente está depressiva. Mas o que é depressão? Se não ficar muito no plano lá superior de... A gente não está aqui para falar dos acessos, né, de reverberações de doenças, de reverberações mentais, de obsessão. Não é disso hoje, né? Porque é tudo muito complexo, tem muita informação, né? A gente tem que ser reto. Então, olha só, vocês estão numa caminhada e vocês se colocam nessa caminhada como se estivessem sozinhos, independentes dos outros. E aí, você se vê sozinho, e se vê dependente, e se vê entrelaçado, energeticamente, pelo outro. E aí, quando tu tá nessa conexão de entrelaçamento com o outro, você já não é mais você. Então, vamos botar o pezinho no chão. Verdade. É o pé no chão, chão, chão. Tira essa borracha. Bote o pé no chão. Sinta a terra. Peça para o seu corpo se organizar. O seu corpo é inteligente. Então eu peço para o meu corpo se organizar. Eu peço para minha mente limpar. Eu peço para que as minhas energias sejam constantemente organizadas. Eu vou tomar um banho, eu tomo um banho gostoso. Não um banho de... não sei nem o que está acontecendo. Saiba que tu está entrando no chuveiro. Saiba que a água está... Sinta a água que bate na cabeça e que desce no corpo e que limpa. Vocês entram tudo no automático. Vocês discutem com os outros. Vocês pegam a doença do outro que está lá longe, no outro país, e trazem para dentro de tu. Vocês não podem, vocês precisam se estruturar. O ser humano está aqui para poder viver paz, amor. Mas é óbvio que tu vai falar para mim assim, mas, nego, tu tá falando que um cara nasceu lá no meio da guerra, tá lá no meio do país onde não tem água, que tem que andar 10 quilômetros por dia para chegar no riacho, para pegar a água. E aí? Tu tá falando, tô falando desse também. Porque se ele tá lá, essa carga ancestral do motivo dele estar lá tem um significado. Isso é muito complicado falar. Porque senão vocês vão falar que às vezes o bandido não é bandido, né? Porque o bandido está domado. Né? O assassino está possuído. Né? O cara que vai lá e faz um estupro tá dominado por um ser.
Não é ele, e aí também juridicamente na lei do homem ferrou, né? Então a gente não pode ficar prolongando muito hoje, também não é o dia. Mas vamos falar sobre isso, sistema complexo, né? Vamos falar como que a gente vê isso, né? Mas vocês têm que entender o seguinte, gente. Vocês são amor puro. E quando você entra num esquema de se organizar, não estou falando só de trabalho e dinheiro, porque muita gente pensa em trabalho e dinheiro, mas o outro tem trabalho e dinheiro, mas está na cama. Está depressivo, está triste, está fazendo mal para os outros. Né? Não é disso. Vocês têm que se multidimensionalizar. Podemos dizer assim, né? Quando a gente fala de multidimensionalizar, é a gente abrir as nossas percepções para aquilo que a gente não está vendo, mas está sentindo. É abrir a nossa conexão no sentir, aqui no peito, aqui no meio do cardíaco, e sentir. Sentir a verdade minha. E não permitir que o outro invada o campo. E vocês estão acostumados a andar achando que estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Ninguém está sozinho. Vou abrir uma coisa que não é segredo, não, que já foi falado por muitos mestres aí, né? Muitos canalizadores, muitos sacerdotes, né? Ninguém está sozinho. Quando tu abre a consciência da conexão, que nada mais é do que você entender o que está dentro de tu, a gente não está falando aqui de acesso religioso, de mediunidade religiosa, né? A mediunidade é uma. Ela não é um ato de religião. Aquelas escolas iniciáticas ajudam vocês a aprender a como sentir melhor e como conectar. Mas existem muitas formas disso acontecer, né? Ainda mais agora que está todo mundo fazendo isso. Então, o que acontece é assim, entendam que vocês são pilares de sustentação de uma nova sociedade. Vamos pensar assim, o tempo não para. Essa nova sociedade, ela já está sendo preparada. Nós já estamos nessa nova sociedade. Mas essa sua nova sociedade, quando falo lá do joio e do trigo, né? Eu vou dar um exemplo raso, né? Podemos falar também desse assunto aí de joio e de trigo. Mas não é o tópico hoje, porque senão a gente vai falar prosear muito. Tem que entender assim, ó. Quando nós temos uma divisão, essa divisão ela não dá para ficar no muro. Então, assim, ou tu vai para cá, ou tu vai para lá. Se para cá ou para lá é melhor ou pior, também não sou eu aqui para julgar e para falar. Mas o que vocês têm que entender é que já está assim. Então, se você conseguir entender o seu sentimento, se tu conseguir sentir aquilo que está acontecendo na sua vida, não pensar. Não é só gatilho de pensar, é sentir. Quer ver? Ó? Vamos começar aqui umas brincadeiras, só porque a gente não quer só ficar proseando, não. Né? Ficar proseando é bom também, mas não é só. Eu quero que vocês sintam. Né? E a gente vai prosear sobre esse sentir aqui agora. Né? Depois eu vou falar do que é a carga ancestral. A gente vai fazer a limpeza também lá que a gente falou dos eventos do carnaval, né? Dessas festas aí, quando vai para um evento, quando vai para uma festa, quando vai para um bar, quando vai para um hospital, quando vai para um cemitério, quando tá muita gente, quando vai num lugar que você é bombardeado e desconectado dos outros, né? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas assim, ó, eu quero que vocês sintam. Eu vou começar assim, ó. Eu vou pedir para vocês, neste momento, vou fazer uma meditação. Não é meditação, vocês gostam desse nome, não é meditação. Então é assim, ó. Fecha os olhos, né? Fecha os olhos. Bem tranquilo, não tenha pressa. Não estamos com pressa. Quem está dirigindo, que eu estou vendo que tem gente aqui dirigindo, né? Se puder parar o carro, pare. Então sinta assim, ó. Fecha os olhos agora. Isso. E fale com você. E fale com você. Fale com o seu corpo. Fale com o seu corpo. Fala, meu corpo maravilhoso. Eu amo você. Você é o cara, meu. Com você eu consigo realizar tudo o que eu quero. Mas, meu amigo, tu precisa me ajudar. Tu precisa ser mais ativo. Tu precisa se organizar sozinho. Você tem que organizar o seu fluxo energético antes que isso me prejudique. Vamos fazer assim agora, meu corpo? Ativo neste momento você. E eu peço para que todas as células
todos os vórtices energéticos se estabilizem e se potencializem. Sim. Só sinta, não tem que pensar nisso. Só assim, sinta a conexão. Olha só, vocês viram que aqui não tem nada. Aqui é lógico, se você for pensar na mediunidade, tem coisa, né? Porque você tem gente que está assistindo aqui que já tem uma mediunidade bem aflorada, tem gente que já faz avanço dimensional, enfim, mas não é esse o papo hoje. Mas olha só, como que tá o teu campo? Só com essa auto-aplicação, você se colocou num estado de luxo, de plenitude. Não fez conexão, não ativou, não acessou a estrela, não acessou os chakras superiores, não foi lá para a estrela da alma, não mexeu com a estrela da Terra, não chamou Gaia, não chamou os comandos intergalácticos, não chamou os mestres, mentores e guias. Você com você, papo reto, está se olhando no espelho. Se olhe no espelho, pergunte no espelho quem que é tu. Olhe bem nos olhos e fale, e aí, quem que é você hoje? Né? Então, voltando, pode abrir os olhos, né? Porque foi só um exemplo do sentir. Então, veja como você sozinho é isso, ó. Você sozinho é você conectar com você, se limpar das energias dos outros, organizar essas escolhas que vocês têm que precisam ser feitas. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando daqueles que estão do nosso lado. Se a gente está falando aqui para tu que você tem uma sequência de vida, e nessa sequência de vida você teve outras vidas, e aí você teve outros filhos, outros irmãos, outros amigos, outros parceiros, outros chefes, funções específicas dentro de cada uma linhagem. E no decorrer desse tempo todo de vida, você acaba criando vínculos com pessoas, como nessa vida. Essa é a ancestralidade. Então, dentro dessa jornada ancestral de pessoas que você se conecta, tem aqueles que estão diretamente conectados a tu, e tem aqueles que estão como aquele amigo, como aquela pessoa que está ali auxiliando, como aquele médico, como aquele enfermeiro, como aquele policial, como aquele militar, como aquele presidente, como aquele dono da indústria, como esses caras também estão no processo evolutivo e eles também estão numa carga evolutiva de aprender. Então aí se cria uma jornada no momento do desencarne, onde esses seres vão evoluir. E para evoluir você precisa compartilhar, ajudar. Então se forma uma equipe de sustentação espiritual formada por grupos específicos de seres que são organizados por outro grupo específico de seres, que são organizados por outro grupo específico de seres, e eles vão começar a atuar dentro da sociedade planetária atuante. No caso de Gaia, Gaia. No caso de Marte, Marte. No caso de Júpiter, Júpiter. Então, todos os planetas possuem conexões dimensionais com seres que fazem parte de uma jornada. O cara atingiu uma esfera planetária Gaia e ele é convidado, ou ele se oferece para poder conhecer uma outra faixa vibratória de planeta e ele vai. Então, assim, vocês não estão sozinhos, então os mestres ancestrais são os seus amigos, são os seus familiares e são aqueles que estão benevolentes atuando dentro da sua auto-organização. Então, pedir ajuda e auxílio para o seu anjo da guarda, é que quando a gente fala de anjo é um pouquinho diferente, que eles estão numa outra faixa, anjo, arcanjo, né? Querubim, serufim, são outros. Mas eles estão também atuantes. Então, você tem hoje a possibilidade de não estar sozinho. Realmente sentir que não está só. Sentir que está com as pessoas e com os seres que vão lhe ajudar e auxiliar. Então, entre em conexão, que nem nós fizemos no começo aqui desse bate-papo.
Entrem em conexão com quem vocês precisam se conectar. Estruturem essas conexões, né? Eu vou abrir agora para a gente prossear um pouquinho sobre isso. Sobre as conexões. Sobre... se quiserem abrir o microfone aí, podem abrir. Temos um povinho aqui para conversar. Quem quer perguntar alguma coisa sobre conexão, sobre ancestral? Quem tem alguma dúvida ou quer algum conselho? Mônica! Oi, Mônica, pode falar, minha querida. Oi, mestre, estávamos a falar acerca da ancestralidade, de nós nascermos em um outro país que a gente não tem muita conexão, mas ao mesmo tempo nós nascemos lá com um propósito. No meu caso, eu nasci em África, em Angola, e vivi lá 42 anos e agora estou a viver aqui em Portugal. O que Uhum. que nos faz ter esse ensinamento? O que que nos faz aprender a trazer essa vivência num paradigma totalmente diferente? No caso, não é? No meu caso. Olha, é muita possibilidade. Porque o ser é muito complexo. Então, a experiência que você se coloca, ela pode ser orientada por você, orientada pelos guardiões, orientada pelas equipes que estão trazendo você. Ou, às vezes, tem seres também que chegam sem saber. O cara é um caos. Ele já desencarnou e não sabe nem quem ele é, os cabras pegam ele e jogam direto. Aí é um cabra que, às vezes, pode nascer deformado. Ou vai nascer numa realidade mais complexa, mais difícil de atingir os objetivos de evolução e de consciência. As pessoas elas estão constantemente sendo colocadas em testes, não é fácil. Você pode pensar assim, às vezes tem um dono de uma empresa hoje multibilionária, trilhardária. Quem que ele foi nas outras? Por que ele está nesse cargo? O filho de um rei que nasce. Um escravo. De escravo eu sei bem, porque eu sou. Sou não. Fui. Mas dentro da minha jornada, o que, que me fez vir como um escravo? Eu passei por muitas provações, mas eu não fui sempre bonzinho, não. Mas eu precisei vir amar o próximo. Então, mesmo eu numa situação de deflagração, eu tinha que ter amor pelo próximo. Porque eu falhei nisso. Então, na minha jornada, eu tinha que trabalhar o amor. O amor, mesmo um amor doído. Porque é fácil amar quando ama. Mas e amar o seu como capataz? Hum? Aí é onde está a evolução. E é difícil. Porque na hora você não lembra de quem você foi. Vocês entram aqui, hoje está mudando um pouco, as pessoas já estão começando a ter referências de quem foi, né? Porque o campo está diferente. Mas se você for pensar 300 anos atrás, 200 anos atrás, não. Então, trabalhar o amor próprio, no meu caso, era o foco. Todo machucado, né? Apanhando e falando, opa, trabalhando, sem dormir, acordado, sem alimento, né? Tentando ajudar o colega que está do lado sem uma perna, o outro lá quebrou o dedo, o outro quebrou a canela, né? O outro está todo rasgado, mesmo rasgado tinha que ir para a fazenda, tinha que ir lá para a colheita, tinha que enfiar com a mão machucada na terra. E o amor nisso? Não tem, tem o ódio, tem a raiva. Mas e o amor? Tem também. E cada um tem uma aprovação. Então, quando você me pergunta a colocação da sua atual situação, ela vai de encontro com o que você precisa aprender. Então, aprender é evoluir.
E o povo tem que entender assim: tem um povo muito bom aí que está muito seguro na vida, tem uma família, tem os filhos, tem a casa, o marido trabalha bem, a mulher fica em casa trabalhando, cuidando dos filhos, né? Fazendo as coisas lá, e tá tudo certo, e final de semana viaja, e faz investimento ali, e compra um outro terreno aqui, aí constrói uma casinha ali, e tá tudo bem. Tá, mas aí dentro dessa sociedade, dessa pessoa, porque essa pessoa se fechou nessa sociedade familiar, ela tem essa base de sustentação, mas ela não vai olhar para ela a fundo. Ela não vai olhar para lá, a parte de conexão, aonde ela vai estabelecer um acesso a quem ela realmente é. Porque ela está vivendo a vida dela ali, não a vida dela plena. Mas ela vai falar para tu que está plena. Tudo bem, desencarna, vai ter que vir para a plenitude de outra forma. E aí, como já veio nessa situação aqui confortável, minha filha, ela não vai vir numa situação confortável a próxima vez. Porque ela vai ter que sair do conformismo. Então, quando você me fala de uma mudança tão radical que nem tu, e é interessante porque você sente as conexões de ligação com outro país. Você não se vê dentro deste local onde você surgiu. E olha onde tu tá hoje. Mudou tudo. Mas se você perceber, a situação socioeconômica do país te ajudou a mudar tudo. O desenvolvimento dos fios da família te ajudou a mudar e movimentar tudo. Então você percebe que essa sominha de acontecimentos, ela é temporal. Ou seja, ela vai surgir no momento certo, numa soma de outras escolhas e informações que interligam o seu ser com a consciência e escolhas de todos os outros, e tudo isso se junta e se conecta, formando quem tu é hoje, na sua opinião, no seu pensamento. E aí você começa a perceber também que desde pequenininha você está sendo preparada para este momento atual. Então essa jornada ancestral evolutiva que acontece com tu, tem algum som aqui que acontece com tu, acontece com toda a humanidade. Entender que a humanidade ela é totalmente autônoma é difícil. Porque vocês estão presos dentro dos sistemas que a sociedade mesmo trouxe. As regras, quando você fala de uma atividade sexual intensa, a igreja já olha assim. Mas em contrapartida, eles vão lá no escondidinho deles lá e ninguém fala o que faz. É melhor você ser íntegro e verdadeiro com o seu sentir. Né? Então você hoje começa a conectar, dentro dessas energias planetárias, uma unificação. Então, quando você se pergunta quem eu sou, é um princípio evolutivo. Uma carga evolutiva de pergunta, de sentir. Às vezes a catarse vem porque você fez um grande processo terapêutico, um grande ajuste de acontecimento, e você, de repente, depois de 15 dias, muda. A tua vida muda toda. Então, o importante é você ter a sua individualidade e o seu coletivo também, com amor e verdade. Tá certo, filha? É a mocinha aqui, a Ana Mendes. Ana Mendes, muito bom poder falar com tu, moça. Olá, mestre. Olá. Boa tarde a todos. Olá. A pergunta da Mónica foi tão boa e leva-me a outra pergunta, que é como é que eu posso antecipar a minha verdadeira missão, porque eu sinto-me, assim como o mestre estava a dizer, eu estou confortável, eu faço bem ao próximo, mas estou confortável e deixo-me estar confortável, mas também não sei qual é que é a minha missão para poder fazer melhor, para eu não vir na próxima vida e apanhar para subir e ter uma vida mais desgraçada. Como é que eu posso ascender, a melhorar esta vida que eu tenho agora e fazer bem ao próximo? Ou qual é que é a minha missão?
Essa é a minha pergunta. Não sei se tem uma resposta, como é que eu posso Muito fazer boa isso? pergunta. Vocês têm que perceber assim, quando você se faz essa pergunta, você está no caminho certo. Primeira coisa. Então, um gatilho evolutivo é quem eu sou, o que eu vim fazer. Quem eu sou, o que eu vim fazer, quem que vai estabelecer o que eu preciso fazer, mas calma, tá tudo errado, tá tudo certo. Então, entender que quando você se coloca nessa situação é o primeiro passo. Primeiro não, é um dos, acho que é quarto passo, vamos dizer assim, né? Porque aumenta a faixa vibratória, você provavelmente vai tomar uma porrada, a vida vai tirar você de onde você estava, pode ter perda, pode ter mudança, aí você vai mudar. Não é muito difícil no amor, né? Mas no amor também dá. E bum! E aí o amor por você vai te trazer uma nova forma de condução de entendimento. Quando tu conduz, então, essa nova forma de entendimento, você se coloca aonde tem que se colocar, no caminho da verdade. Então, quando você se pergunta, você vai começar a conectar magneticamente, porque é tudo energia, né, senhores? Tudo é matéria, tudo é energia. E essa energia ela vai começar a magnetizar ao seu entorno mudanças e conhecimentos e conexões específicas que vão te avisar. E como você começa a conectar o sentir e começa a acessar o seu campo multidimensional, você começa a limpar. E ter mais clareza no foco do objetivo, ter mais sentir. Então, veja, a pessoa ela estuda anos para ser dona de uma empresa que faz nada dentro do que ela estudou, mas ela criou dentro dela uma independência e uma autonomia de direção e de escolha que fez com que ela conseguisse acessar um campo confortável, ou um campo de plenitude, ou ela pode entender que a vida dela realmente é essa. Então, quando você se coloca com essa questão, dizer para tu que o que é, ninguém pode, é que nem nós falamos aqui, não deixe que ninguém fale em nome de ninguém para tu, quem que é mestre, quem que é mentor, quem que está com você. Você tem que aprender a ouvir. Você tem que aprender a conectar. Existem muitas técnicas que a gente pode compartilhar para vocês poderem aprender a ouvir, a sentir, a conectar e saber, né? Mas perceba no teu caso, né, moça, que tu é uma aluna nossa aqui, né, faz até o processo avançado, né, da certificação, né, e está acessando e faz os cursos, fez o curso de desenvolvimento, fez o curso de terapeuta, né, tu tá... Não é fácil chegar onde tu tá agora. Mas tu percebe que se tu olhar um ano atrás, tu não é a mesma pessoa. E muitas respostas do que tu teve lá atrás não foi nas aulas que tu recebeu. É lógico que tu recebeu muitas respostas nas aulas. Mas dentro de você, você começou a se significar. Não é nem ressignificar, é significar. Dar significado àquilo que realmente eu estou querendo, mas não tem a ver com o que eu estou fazendo. E aí você começa a entrar num campo magnético, que de repente te surge uma resposta, de repente uma visão, um deslocamento, que tu já está deslocando, já está, né, já tá acessando os acessos diretos. Mas você percebe que essa coisa que eu falei no começo do bate-papo aqui, antes não tinha, hoje tem conexão mais forte. Não é que não tinha, tinha rituais e processos para se acessar, hoje não. Então, quando você coloca isso em xeque do que você veio fazer, o que eu posso dizer para tu é estude, pratique, acesse a multidimensionalidade, trabalhe o seu sentir em relação a tu, não em relação ao outro. Unifique tudo isso, vai virar uma salada de fruta. Aí tu vai pegar essa salada de fruta, vai chegar um momento, tu vai ver, que você vai separar as frutas e depois você vai falar, eu não quero esta, eu vou acrescentar esta. E tu vai botar tudo na sua salada de fruta de novo. Pronto. Você já mudou a sua fase de momento. Aí,
Passa-se 5 anos. Vai mudar de novo. Porque a mesma fruta que tu comia, tu não vai querer comer, tu vai querer acrescentar outra. Aí você vai precisar jogar essa salada de fruta, olhar todas as frutinhas, tirar e pôr e pôr. Isso é a mudança. O ser ele está mudando todo dia. E a gente fala nas aulas, né? Os professores que vêm falar, fazer das aulas para vocês, eles falam, muda todo dia. Todo dia tem uma nova forma de interação. Todo dia com você. Todo dia você tem que estabilizar. Se está muito, perceba assim, se está muito repetitivo, está errado. Não estou falando que tem que vir porrada, não estou falando que tem que vir mudança, sofrimento. Estou dizendo assim, se a sua vida está assim, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão e bife, arroz, feijão e ovo, aí ferrou. Porque aí você já vai perceber que você não está no caminho certo. Não tá. Porque não tem como evoluir se não mudar. Não tem como você não sair da tristeza se você não sair da tristeza. Né? Não tem como você ficar lá fazer a mesma coisa todo dia se você vai continuar fazendo a mesma coisa todo dia. Então entenda que essa mudança que tu falou, ela vai vir com a maturidade. Então às vezes você pode demorar 10 anos para chegar nessa resposta. Ou às vezes você pode, com o que eu estou falando para tu, falando é isso mesmo, tá certo, é esse caminho que eu vou seguir, é isso mesmo, eu estou no caminho certo, eu vou trilhar e vai continuar mudando. Mas a mudança, ela não vem com queda. É aí que é importante. A mudança não vem desmontando, a mudança ela vem e estrutura. Ela vem e estrutura. Né? Eu respondi tua pergunta, Fia? Sim, senhor mestre. Respondeu à minha pergunta, muita gratidão. Vou estar muito atento ao meu sentido e trabalhar, continuar a evoluir. Muito grata, muito grata. Se tu for perguntar assim, olha só, a pergunta é muito boa. Mas ela já é uma pergunta ultrapassada, no seu caso, né? Porque você já ultrapassou ela. Você já está muito mais à frente. Você só não está ainda querendo falar, é isso mesmo. Porque você está se colocando em xeque, se auto-questionando, e falta um pouco de confiança própria. Falta um pouco de autonomia, de independência. Realmente eu sou, bato na mesa. Pá, bati na mesa. Tu dá uma batidinha, fala, pau. Pau! Bate na mesa. Entende? E aí você vai ver que vai mudar tudo de novo. E aí pode ser que fique insegura, mas vai mudar. Né? Gratidão. Obrigado, Fia. A moça outra aqui, a Natif. Ô, Natif, muito bom falar com tu, Fia. Cadê teu rosto? Tá aqui o outro. Ah, Fia, Oi. muito bom ver tu. É prazer em revê-lo. Mas ele é meu, Fia. Então, eu quero fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: em relação à ancestralidade, nesta encarnação, na encarnação atual, eu tenho uma ancestralidade biológica, né, que é de pai e mãe, que é aquela que eu nasci nela. E o que eu quero saber é se, quando se fala de ancestralidade, se além dessa ancestralidade biológica, existe uma ancestralidade espiritual, que seria a nossa egrégora espiritual que nós temos, as forças, mestres, mentores, orixás, guias, né? Aquela família espiritual. Se eles também são chamados de ancestral, ou ancestral são só aqueles pais, avós nossos aqui. Só um minutinho. O moço tá tomando um remedinho aqui. Deu o horário. Fia, tu fez o curso, tu é aluna nossa, né? Tu fez o Sim. curso de desenvolvimento, fez o curso de terapeuta, e tá me perguntando algo que já foi dado lá. Vou explicar para tu. Vou relembrar tu. É que teve aulas que eu não assisti. Não, Porque tudo no bem. passado.
Eu vou relembrá-las, você vai ver como que é. O que nós chamamos aqui? Familiar. DNA monádico terra. Não, desculpa. DNA monádico familiar. Que é o seu DNA ancestral, o seu corpo. A carga dos seus parentes. As escolhas e não escolhas ancestrais que estão diretamente dentro do seu corpo físico. Certo? E que conectam essas escolhas ao corpo energético. Então, é o que tu falou agora. Nós temos também o DNA monádico terra, que é a linha ancestral de todas as suas vidas que se iniciaram na sua primeira jornada no planeta Terra. E nós temos o DNA monádico universal, que é a carga de sequências ancestrais que estão antes da estruturação, da entrada do teu corpo energético na Terra. Então, nós dividimos em 3 blocos. DNA monádico familiar, DNA monádico terra, DNA monádico universal. Então, são 3 formas de atuação terapêutica. Você acessa um registro acástico, você vai acessar qual dos 2 DNAs? O terra. O terra. Mas também acessa o familiar, porque o registro acástico te abastece. Mas você vai acessar um acesso da linha temporal via um comando siriano, acessando toda a linha do tempo, que a gente não vai pela linha do acástico. O acástico está dentro do corpo energético. O corpo energético está dentro da ancestralidade terra. E tem resquícios da ancestralidade monádica universal, que é o corpo primordial. Então você percebe que é muita informação o tempo todo, é muito acontecimento, e você precisa entender a cognição desses assuntos para poder ter o sentir dele. Então, quando a gente fala que muitos aqui já sabem quantas vidas tiveram, quais vidas tiveram, se deslocaram para lá, é o que todo mundo tem que fazer. Porque todo mundo faz isso o tempo todo, só que na hora que retorna para a consciência física do DNA familiar, não tem a consciência. E aí acaba não sabendo o que foi o que fez. Certo, eu quero fazer uma perguntinha. Em relação ao DNA Terra. DNA Terra, especificamente, tá? A gente vai ter... Porque, assim, a gente chegou no planeta, na primeira vida aqui no planeta, o DNA Terra, a ancestralidade, quer dizer, a ancestralidade Terra, ela se dá na primeira encarnação. Tem uma canetinha? Uma ancestralidade terra, ela é a origem da primeira encarnação ou todas as ancestralidades de todas as encarnações? Não, ó. Essa daqui é daqui. Olha lá. Assim, ó. Assim. Dá para ver daqui? Dá. Sim. Então vamos chamar de monádico familiar terra. No momento que você veio, adentrou o orbe, né? Verticalização, você veio, adentrou um grupo específico, foi preparado na multidimensionalidade. O seu corpo primordial, que está aqui, ele não tem como adentrar aqui, porque a estrutura deste orbe está sendo alterado. Vocês estão num planeta que está avançando a estrutura física. Vocês estão começando a avançar o seu conhecimento energético.
o seu corpo hoje está mais saudável, as atividades, o alimento, é uma soma de informação. Na linha temporal, lembra disso também do curso. Na linha temporal, as estruturações dos 300, elas fazem com que o corpo do ser estruture-se energeticamente. Então, se você for pensar ano zero, o corpo era de um jeito, físico, energeticamente também. E hoje, 2024, o corpo energético daqueles que estão vindo agora é completamente diferente do corpo de quem já está. Este corpo energético, com grupos específicos de estruturações ao longo da jornada do tempo, foi criado por, vamos pensar como se fosse para o laboratório, mas não é laboratório, mas aqui é um laboratório. Então, seres específicos vieram para estruturar a capacitação do conhecimento do DNA, o biológico, aí a gente está falando da cadeia do DNA. Aí essa cadeia do DNA, ela está passando por transformações. E aí, consequentemente, a matéria energética do corpo energético, né? Este corpo aqui, né? Vocês conhecem o corpo energético. Tem os vórtices, né? Que tem os chakras, que tem tudo aqui. Ele mudou. Então, vamos pensar como se fosse uma barreira de frequência que reverbera em toda a humanidade. Consciências se unificam através de um conhecimento. Então, um grupo de pessoas que se estrutura dentro de uma mesma forma de pensamento, reverberam no campo de um outro, sem que o outro necessariamente esteja dentro deste grupo. E este conhecimento, através da malha do planeta, é transferido dentro do corpo energético do DNA. Certo? Então, a estruturação do corpo energético, dentro do princípio do DNA Terra, ela se unifica individualmente e coletivamente. Aí, a partir daí, você estrutura a sua individualidade. Que aí é quando a gente fala da sua linha de tempo. Então, o seu DNA familiar é a de vocês. É sua, mais a sua família direta. O DNA Terra é sua, mais todas as outras existências, e também se unifica o DNA familiar, porque ela já faz parte da sua integração. Então, a estruturação energética que você particularmente tem, ela vai de encontro com a estruturação da individualidade, do ser que se muda, que avança, que evolui. Então, dentro dessa historinha toda bonitinha que eu te contei aqui, você hoje tem uma oportunidade. Você está com a faca e o queijo na mão. Porque você pode mudar a sua identidade sem que o outro altere. Só que o problema é que vocês, como eu disse no começo do nosso bate-papo, estão presos dentro da estruturação de todos os outros além da de vocês. Deu para entender? Fala, Fia. Abre o áudio para nós aí, Fia. Ah, estava desligado, desculpa, eu não vi que estava desligado. Deu para entender, sim. E aí você vê, ó, eu vou te dar um exemplo. Tudo isso que eu falei aqui, você já sabia. Porque você já assistiu às aulas. Só que Sim, você, no momento mental, não cognizou. Então agora... Pode falar. Eu não tinha entendido ainda, quando se fala de ancestralidade, se você estava falando só daqui, ou se estava aqui do DNA familiar e terra, ou você estava falando só de terra, ou estava falando das nossas forças. Porque, isso!
estava falando de tudo, então é tudo ao mesmo tempo. Não, eu estava falando só das forças. Eu estava falando Das só forças? das conexões. Eu não estava introduzindo este assunto. Não, Eu fala estava assim, em falando termos de ancestralidade. Vocês estavam falando da ancestralidade referente às nossas forças apenas? eu estava falando da ancestralidade que está interligada nessa daqui, ó. Que, na verdade, todas essas daqui, ó, eu não estava dividindo. Porque para dividir num bate-papo desse daqui, eu tenho que falar muita informação. Não, Então, eu não estava falando de era só dar divisão. uma pincelada. Então, eu não estava falando da divisão, eu estava falando quando você fala da ancestralidade, você está falando então da nossa ancestralidade terra e da nossa ancestralidade família, simultâneo. É isso. Mas Tá. no bate-papo de hoje, eu estava indo mais para uma carga ancestral de escola iniciática. Que nem tu, que tem o fundamento umbandista, que tem o conhecimento fundista. Quando se fala de ancestralidade lá, se fala de orixá, se fala de guia, se fala de mentor, se fala de falange, certo? Era Certo. disso que eu estava falando. Essa ancestralidade, ela é como se fosse um fiozinho aqui assim, ó, do DNA aqui, ó, familiar. Vamos pensar o outro fiozinho aqui, o DNA monádico. Terra, vamos botar o terra aqui. Não vamos não entrar no outro. Eu estava falando dessas ondinhas aqui, ó, que estão interligadas dentro da sua estrutura de vida e também estava falando do coletivo, que não faz parte necessariamente da sua estrutura de vida, mas que atua para te auxiliar. Entendi. Eu agradeço. Obrigado. 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 Pois não, amiga Ana. Olá, minha querida. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu venho aqui para falar um bocadinho daquilo que a Mónica falou. Aconteceu Sim. o mesmo. Eu nasci em França com pais portugueses, eles Uhum. emigraram para lá e em 95 eu vim para cá, para casar e fundar a família, não é? E Uhum. desde que eu cheguei cá em Portugal, já vai fazer 29 anos, eu levei muito por tabela, se pode dizer assim. Comecei a conectar com muitos mentores, muitos seres. As primeiras vezes que me aconteceu, eu ganhei uma depressão quando cheguei cá, porque eu vim sozinha, a minha família ficou toda em França. Agora muito está cá, mas inicialmente tinha pouca, tinha a minha família daqui de Portugal, mas eu não estava familiarizada, não estava habituada a elas. E então foi muito, muito difícil para mim. E eu sei que a primeira depressão que eu tive foi quando eu comecei a sentir mais, onde eu me empurrava na estrada, não tinha ninguém atrás, eram mãos de pessoas, não sei se eram desencarnados, de que era, e foi aí que eu comecei, mas levei muito por tabela, porque eu não sabia o que era. Para mim, eu estava a ficar maluca. E na altura, há 29 anos atrás, não havia nada que pudesse me ajudar, não conhecia ninguém, não havia internet, era a biblioteca, mas nem a biblioteca eu sabia onde ficava. Foi muito difícil. Eu sei que esse meu caminho da espiritualidade foi um tombo muito grande. Eu estava em França com um bom trabalho, um bom ordenado, muito bom, e desculpa, e o meu marido não quis ir para lá, quis ficar cá. E para mim foi um transtorno muito grande. E desde aí nunca mais arranjei um trabalho decente, se pode dizer assim, nem um rendimento que eu tinha, mas foi opção minha. Eu sabia que isso me ia acontecer. Eu sabia que seria não só a minha transformação de menina, se pode dizer assim, para mulher, ou de moça para mulher, mas também foi muito a espiritualidade levou-me logo a arrasto, mesmo literalmente, porque as minhas depressões foram até o esgotamento, com tentativa de suicídio. Eu tive isso também. Foi muito difundo, porque eu via sombras negras, eu via sombras brancas, eu cheguei a um ponto também comecei a levitar, eu não sabia o que era isso também. Eu sei que sempre tive aquela capacidade de mover objetos com a mente, e então fiz com que eu estava ali perdida.
e eu consegui achar o meu caminho sozinha também, sozinha e com as minhas vozes, não é? Que me diziam que eu sabia que eram boas porque eu sentia no coração. Do resto, o meu caminho foi muito difícil, por isso é que a Mónica disse que ela veio para cá com a transformação dela também, mas eu também me vi na mesma coisa que você falou, mas a minha eu acho que eu fui mesmo levada a arrasto, literalmente. Era isso. Perceba a mudança. Perceba também o que surgiu de conhecimento para que tu pudesse chegar onde tu está hoje. Então perceba que você foi colocada dentro de situações que não tinha busca, tinha uma busca interna, mas não conseguia ter uma confirmação externa, porque você não tinha uma orientação clara, porque na verdade naquela época a gente estava vivendo um outro momento no planeta, e hoje você está dentro de uma escola aonde você começa a ter respostas internas que são transferidas através dos conhecimentos teóricos e práticos que reverberam o seu acesso cognitivo, te dando respostas dos porquês. É óbvio que você ainda está identificando essas características, reintegrando o medo, porque o medo, o pavor que você teve lá atrás da não resposta e do julgamento, porque você foi julgada, você foi manipulada, você foi omitida, quiseram cortar de você os acessos, porque esses acessos eram coisas desconhecidas, não eram só alguns que conheciam, e você acabou entrando no limbo e caminhando do jeito que a vida te colocou. Mas Exato. você também vê que, como essa alteração planetária, a vida começa a dar significado. E aí você começa a se organizar e sentir novamente, mas agora de uma forma própria. E aí as respostas começam a surgir. A cura começa a surgir. Aquele estado depressivo, que era um não entendimento acerca de uma circunstância que estava sendo apresentada, e você se distanciar disso fez com que você entrasse em colapso. Esse colapso atingiu o campo mental, atingiu a esfera superior, tirou você do pé do chão, fez com que você interagisse com o outro numa carga de absorção, então você virou-se dependente, fazendo então com que você não conseguisse ter uma clareza. E aí, confusão. O que está acontecendo hoje? Os fios que estavam cruzados, hoje eles estão se esticando. E aí, com este esticar, você consegue dar a nota. Mas como afinar a nota é o que você está fazendo hoje. Estudando, praticando, ativando, conectando, reverberando, se deslocando. Então, se falarem para tu, disco voador não existe, o que tu vai dizer? Existe sim. Nós não somos daqui. Aí eu vou aprofundar mais. Mas você já viu? Já. Você já foi para algum? Já. Então, Muito. e aí você vai conversar, vai aqui na rua, vai na porta. Olá, tudo bem? Vocês já viram o seu anjo da guarda? O que o povo vai falar para tu? Tá maluca? E eu pergunto para tu já viu o teu anjo da guarda? Já. Tu já se conectou com ele? Já. Ele já te organizou? Ele está organizando e eu às vezes sou um bocadinho teimosa. Então, aí você está sendo colocada naquilo que eu falei, que é bom para vocês entenderem. O joio do trigo. Sim. É o sentir, é a cognição. Não é fácil, porque você vai ter que entender que o que você sempre viu não é o que você vê, mas você vê, e aí você está vendo outras coisas que você não tinha a visão nos olhos, a visão é no chakra, a visão é no corpo energético. Né? Então, você está hoje onde você tinha que estar. A linha é assim, ó. Se você vai demorar 2 horas para chegar num local ou 10 horas, você vai chegar.
Então, vocês têm que entender que vocês estão no lugar certo hoje. Então, a mudança, ela vem e vai te colocar no lugar certo. Sim, uma coisa que ele me disse o ano passado, o meu mentor, meu anjo da guarda, não é? Que eu ia ter que começar a fazer encontros com pessoas, inicialmente gratuitamente durante um ano e depois com uma pequena contribuição de 5 euros cada pessoa. E isso foi-me imposto antes do final do ano. Ele disse assim: não, tu agora tens que ganhar confiança mais em ti e dar uma troca, porque tu estás a dar alguma coisa, as pessoas têm que dar de outra maneira. E a maneira é a parte monetária. E do momento que eu disse isso às pessoas que vinham, deixaram-me vir. Não vem mais. Aí você tem que perceber outra coisa. A respiração. Porque não é do outro que vai vir o seu alimento. Pois não. O alimento, não estou dizendo a troca material que vocês têm que ter aqui. O alimento vai vir de você mesmo. No momento que você estiver reverberando, vão chegar. Sim, Então, quando... tem duas pessoas que se mantêm, mesmo assim elas dizem que é pouco aquilo que os mentores me disseram que... A gente tem que entender assim, o tempo de vocês aqui é diferente do tempo da dimensão. Sim. Então, às vezes, chega um pedido, chega uma orientação. O Cláudio sofre isso aí o tempo todo. Chega uma orientação, chega um pedido, bum! Ele, bum, sai correndo para fazer, mas ainda não é o tempo. Então, agora, o que acontece? Calma. Respire. Faz a sustentação andar. Que vai chegar. Exato. Né? Verdade. Integridade. Conhecimento. Acesso à multidimensionalidade. Todos têm. Mas nem todos fazem. Então, se você começar a fazer pouquinho em pouquinho, esse pouquinho amanhã vira muito. Tá certo, Fia? Gratidão. Gratidão, Fia. Obrigado. Querida Nancy, boa tarde, Fia. Olá, boa tarde, mestre. Gratidão por estar aqui esclarecendo tantas dúvidas. O Pois que não. eu sinto sobre a ancestralidade é que essa ancestralidade, DNA familiar, terra, ele está. Nós estamos numa. Tu falou dos dois, né? DNA familiar ou DNA terra? Os dois, porque eu sinto dois. que é esse campo morfogenético, esse campo energético que a gente cria familiar, que eu sinto que hoje está cheio de dor, está cheio de criaturas no nosso campo que a gente foi criando, né? E essas criaturas precisam de amor nesse momento, precisam olhar para tudo isso que a nossa ancestralidade abriu esse caminho, e hoje estamos aqui com o caminho aberto para poder fazer diferente. Então, só que isso é um grande desafio, porque essa energia que está no campo familiar de dor e sofrimento, de desconexão, de sair do seu país, de guerra, onde está tendo uma guerra, para desbravar, para ir para um outro país, abrir os caminhos, tudo isso eu sinto que é muito forte no campo e que isso a gente tem que estar muito de olho para ir liberando essas dores, esses nós energéticos, essas criaturas que a gente foi criando, porque se bobear, você olha e fica conectado com ela, com uma dor e um sofrimento, tipo, nesse momento, um passo para frente, olhar para frente para o fluxo da vida e fazer diferente de toda a ancestralidade, isso é um desprendimento energético e uma força que tem que vir de uma conexão com o seu ser primordial, que é muito grande. Por isso, eu enxergo que esse momento tão
importante da gente desconectar esses nós. E eu hoje me vejo num lugar de privilégio, assim, né? A minha vida é uma vida confortável, não foi desde o começo, mas hoje eu sinto que esse conforto que eu tenho e esse privilégio eu uso como ponte, né? Para que eu possa ajudar a informar e expandir a consciência. Mas eu digo para você que é tão difícil isso, tem tanta dor junto, sabe? Medo de falar a verdade, de falar que existe todas essas conexões, tudo isso que nós estamos sentindo. Eu estou nesse momento, eu sei que eu preciso compartilhar tudo que eu aprendi nessa vida, que é tão diferente da minha ancestralidade. Eu rompi algo muito importante. Eu não tive educação nenhuma religiosa, nem espiritual. Eu rompi com tudo isso. Agora eu preciso compartilhar. E esse compartilhar, às vezes, vem com um peso de, meu Deus, essa aceitação, essa aprovação, sabe? É muito difícil. Eu hoje sinto essa dificuldade. Assim, vem como um peso para mim esse compartilhar. Mas eu sinto que eu preciso compartilhar, sabe? Porque são histórias bonitas que a gente consegue recomeçar, que a gente consegue transmutar um padrão ancestral muito grande, mas isso vem ainda com peso, mestre. Eu queria alguma clareza sobre isso. Olha que bonito as tuas palavras. Espera que eu vou tirar esse negócio aqui que eu estou ouvindo eu. Bonito demais. É bonito demais ouvir você falando, porque você vê a propriedade do que você compartilha de informação, de corpo primordial, de DNA, de ancestralidade, de familiar, de ancestralidade de vida passada, de o que eu fazia, como que eu estava, o que eu estava buscando, qual que eram os dogmas, quais eram as ideologias, os paradigmas, as crenças limitantes, os acessos das escolhas, o processo terapêutico, se encontrar como terapeuta, começar a atender, se formar, fazer um curso, fazer outro, doar o seu tempo, doar o seu conhecimento. Olha como você colocou tudo com ordem. Você vê que o caos ele está começando a ter significado. Então você está conseguindo olhar com o seu sentir cognitivo muito cirúrgico, né? Você não veio com os problemas. Você levantou toda uma história teórica de conexão de informação que abriu para você uma forma de sentir e de identificar esses acessos, e agora você trouxe um avanço. Então perceba que avanço que é, porque quando você fala dos DNA, né, vamos botar aqui o grupo dos DNA, né, você fala de constância. Só que essa constância não muda. Você encarnou e você veio para mudar. Não o outro. Tu. Sim. E quando tu muda tu, você encontra uma nova linha de atuação que vai de encontro dentro deste bloco de operação aqui, que é o que você veio para fazer. Então é muito mais, vai além do que quando fala que é o objetivo de vida, né? Propósito de vida. O propósito de vida já veio lá atrás, você já começou a se perguntar, você começou a praticar, estudar, se desenvolver, né? Porque você está fazendo todos os processos aqui, fez o curso de terapia, você percebe que tudo começa a andar de uma outra forma, a mudança começa a vir, a mudança começa a vir, a mudança começa a vir, você começa a atuar, às vezes, muitas vezes, nem você atuando, a sua equipe te sustentando, te dando clareza, e aí você fala, nossa, mas isso eu não sabia, e de repente essa informação chegou, e aí foi, e agora o que está acontecendo é justamente isso, ó. Você está começando a olhar as frutas. Você está começando a colocar aqui o algo que você não quer mais. Só que ela está tão enraizada dentro do bloco dos DNA aqui, porque foge de você. Então você tem o gatilho do que está em volta de você, e você tem o gatilho do que está em volta de você e você não vê que é a multidimensionalidade, e você tem o gatilho do que tu vê que é o que está aqui. Então perceba que este aqui agora que está no domínio. Porque agora você está conseguindo colocar esse como escolha para
fazer com que esse aumente a faixa vibratória e solucione, e que esse aumente a faixa vibratória e solucione. E aí tu vai fazer assim, você vai tocar essa, você vai trocar por essa, por essa, por essa. E vai começar agora a preencher formas de conexão dentro da sua própria estrutura do seu DNA, autônoma e de forma nova. Então, esta mudança, ela se faz necessário para todos. E foi muito importante o que tu falou, porque vai de encontro com tudo que a gente está falando aqui agora. Todo mundo que está aqui agora, vendo desse bate-papo, está dentro desse contexto. Então, você está no caminho certo. E realmente dói, porque você começa a ver o outro como você nunca via. Você acreditava no outro, você viu o outro desse jeito, mas o outro não se apresenta do jeito que tu achava que era. Você estava vendo com os olhos só físicos, que a gente falou hoje. E hoje você não vê só com os olhos físicos, você vê com todos. E aí se apresenta uma mentira. E aí você olha para essa mentira e fala, desculpa o palavrão, essa merda desta mentira não vai ficar. Mas essa merda dessa mentira continua. E aí você fala para a pessoa, fala, mas você está de brincadeira comigo? Então você agora tem uma capacidade multidimensional que todos os seres possuem, que está se aflorando, e aí assim você consegue magnetizar as suas escolhas, porque você vai magnetizar e elas vão chegar. Então agora você vai começar a ser bombardeada. Isso daqui, ó, existe uma barreira de proteção. Existem seres e existem acessos que não querem que você acesse esse. Sim. Só que para acessar esses daqui, você vai ter que aumentar a faixa, que é o que você está fazendo. E no momento que você atingir aqui, limpa. E aí você começa a limpar. Aí começa a sair daqui, aí começa a sair daqui, começa a sair daqui. Pronto, já atingiu essa faixa. Já resolvi. Internamente eu já mudei. Externamente o outro, pela minha mudança, mudou. Sim. Resumidamente, é isso. Sim. Muita Respondi clareza. Aí, deu para dar uma clareza, filho? Sim, bastante, mestre. Gratidão. Romper com tudo isso, com todos esses padrões, e ultrapassar isso e começar a compreender o todo é magnífico e, ao mesmo tempo, nossa, a gente está vendo verdade aonde não via, né? Assim, realmente a luz está trazendo, está iluminando as sombras e a gente está conseguindo enxergar, mas é esse inconsciente, né? Esses 90% que está inconsciente na gente, que a gente fica repetindo, é isso que está iluminando e está espremendo para sair, sabe? Assim, está te espremendo para que você perceba esse padrão e consiga romper com ele e assim iluminar toda a sua ancestralidade, trazer luz para tudo e, né, e seguir o caminho. Eu estou muito animada com tudo isso, mas ao mesmo tempo às vezes com medo, né? Mas eu compreendo que esse é o processo, né? Que todo processo é progresso, e aí estamos progredindo bem. Gratidão por todos os ensinamentos e por toda a cognição, tudo, né? Olha só, a mudança. A mudança em cima do que tu conhece é uma mudança construída. A mudança em cima do que conhece, mas é uma mudança que vem com um elemento que tu não conhece, dá medo. Porque você não tem o controle. Só que na vida você nasceu sem controle. E aí você foi controlada. Sim. E aí você foi induzida a ser controlada. E aí as suas atitudes mentais, as suas crenças, os seus medos foram controlados pelo meio que você estava vivendo. E aí você se perdeu. E aí depois você começou a perceber que você não se perdeu, que era uma fase de mudança. E aí quando você começa a acessar o conhecimento multidimensional, você começa a avançar na mudança. E aí a mudança ela vem para você, porque o magnetismo muda. E aí, de repente, você acessa essa faixa de medo de novo, porque você não conhece. Sim, é isso. Sim. Sim. E uma ansiedade também, assim, uma lembrança grande de viver em comunidade, em harmonia, isso toca
muito. Eu sempre parece que vou essa vida. Ela está buscando por isso nesse momento. É, é, e aí, toda essa reverberação que a gente faz na família, às vezes causa uma desarmonia para depois harmonizar novamente, né? Mas essa rede de apoio, esses esclarecimentos são maravilhosos, eu só tenho gratidão por É isso, exatamente isso. É o que a gente está falando desde o por começo. É o individual, ter é o vocês coletivo. nesse momento. É isso. Gratidão, mestre, pela paciência, gratidão. Paciência não, estamos aqui para isso, filha. Paciência pode ser meu segundo nome. Tá bom, Fia? Obrigado, viu, Fia? Agora, para a gente finalizar, e a gente vai ter mais papo desse daqui. Vamos fazer a limpeza energética. Eu vou dar uma receita rápida, prática. Eu vou fazer porque não foi pedido material para vocês. Se você tiver, você pode pegar uma vela. Aí, quem não tem, eu vou fazer daqui, viu? Eu vou fazer já a reverberação da limpeza em vocês. Foi lá, faz seus banhos de erva, tem suas conexãozinhas, vai para a festa, vai para o show, vai para. Não tem problema. Tu vai lá, vai chegar em casa todo energeticamente com o campo dos outros que te sugaram. Você vai se organizar, você vai se estruturar, né? Então você vai tomar um banho, vai limpar o corpo físico, pede para o corpo energético, conversa com o seu corpo, pede para o seu corpo se organizar e ativar, e aí você vai estabelecer um ato de conexão. Aí você vai lá, tu vai pegar uma velinha, e eu vou fazer agora para vocês, vocês podem fechar os olhos. Aí você vai acender a vela. Você vai acender a velinha, pode ser de qualquer cor, viu? Pode sentir aí a cor que for. Acendeu a vela, colocou no lugar legal lá seguro. No cuidado para não queimar a madeira, hein? E aí você vai pedir para que Jesus, em nome de Jesus, neste momento eu solicito, através deste ato de ligação e desta energia criada pela energia multidimensional, pela energia dos meus campos vibratórios, eu peço que seja limpo. Então, neste momento, eu peço que seja limpo meu corpo, que seja tudo absorvido que está me prejudicando. Se tiver algum invasor, ele seja retirado agora, através do fogo divino. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deixa a velhinha queimar. Vocês estão sendo limpos agora, neste momento. Sim. Essa receita é muito fácil. Qualquer dia desse, daí a gente vem para fazer um prosear só de receitinha. Aí vocês vão perguntar para mim as receitas que todos querem, como limpar isso, como limpar aquilo, e a gente dá as dicas para vocês. Muito obrigado, viu, Fios? Pai Bento Pretinho, se despedindo agora. Muita luz no caminhar de vocês, muita consciência, muita verdade. Até mais. E acompanhe nossos vídeos, né? Você está pedindo aqui, acompanhe nossos vídeos, aí tem bastante informação. Nossa escola está à disposição para te ajudar aí. Se precisar de atendimentos, nós temos também atendimentos muito poderosos. Muita luz para todos no caminhar. Ei, 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 ei. Muito bom.
queria agradecer a presença de todos. Mestrão muito bacana. Estamos à disposição. Namastê. Thank you.